Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Daniel Simões de Geografia aqui da Oficina do Estudante e vou trazer uma dica importante para vocês de conteúdo e, além disso, queria aproveitar para convidá-los a participar do canal da Oficina, assinarem o canal e aí vocês podem interagir com a gente, mandando dúvidas, sugestões, sugerindo até temas de assuntos que você gostaria que a gente tratasse aqui. Então participe e interaja com a gente, tá? Hoje eu trago um tema aqui muito importante porque ele não vai aparecer diretamente no seu vestibular, mas de uma forma indireta ele já tem sido cobrado há muito tempo e nos anos recentes nós tivemos a publicação de uma obra muito significativa sobre o tema, que é o tema da desigualdade. Eu vou falar então um pouco aqui sobre um livro que você, candidato, vestibulando, agora não vai ler, mas precisa saber que ele existe e precisa conhecer algumas das ideias que esse livro traz. Porque ele foi o livro mais comentado dos 2 últimos anos dentro do tema da economia e das ciências políticas. Tá? Este livro se chama O Capital no Século XXI, de Thomas Piketty, que é um economista francês. O título, não por acaso, faz referência à maior obra, ou uma das mais famosas obras da economia clássica, que é o Capital, de Karl Marx, né? E só que ele se propõe, de certa forma, a ser uma versão atualizada da leitura de Marx, sem, claro, o tamanho da obra de Marx, mas também com um enfoque muito próprio, que é o tema da desigualdade. Então é muito importante os dados que trazem essa obra, né? Essa obra é considerada o maior estudo de desigualdade da história, porque até muito tempo atrás não se dispunha dos dados até hoje, que hoje estão disponíveis. Então vários países puderam fornecer dados para que esse economista elaborasse esse relato bastante importante e até um pouco preocupante do tema da desigualdade social em escala global. Primeira coisa importante que o livro traz, então, são os fatores que levaram à origem da desigualdade social. A desigualdade social não foi inventada no capitalismo, ela já existe há muito tempo, e talvez no capitalismo ela até tenha vivido uma era de redução na maior parte do tempo. Só que o autor trabalha com uma ideia central de que a desigualdade no capitalismo ela sempre vai acontecer quando o retorno do capital investido for superior à taxa de crescimento da economia. Ou seja, quando os investidores receberem uma rentabilidade maior do que o ritmo de crescimento econômico, significa que parte desse crescimento está ficando na mão de um grupo restrito de pessoas. Quer dizer, esse grupo restrito de pessoas está abocanhando uma quantidade maior da riqueza nacional do que a média da população. Então esse é o fator econômico, ou o fator estatístico, quase nós podemos dizer, que contribui para que se gere uma desigualdade social crescente em vários momentos da história do capitalismo. A segunda coisa importante que o Thomas Piketty faz nesse livro é identificar como é que se deu a evolução histórica da desigualdade no capitalismo. O capitalismo nem sempre foi desigual ao extremo, mas ele alternou momentos de desigualdade extrema e momentos de menor desigualdade. Segundo os estudos estatísticos do Piketty, as maiores taxas de desigualdade já vivenciadas no capitalismo foram aquelas que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o período chamado de Belle Époque, onde a desigualdade entre ricos e pobres era imensa. E o que preocupa na análise do Piketty é mostrar que após a Primeira Guerra nós passamos por um grande ciclo de aproximação das classes sociais, a desigualdade caiu radicalmente no mundo inteiro, principalmente após a Segunda Guerra Mundial houve uma tendência à diminuição mesmo dessa desigualdade, mas com a globalização a partir dos anos 90 uma retomada da diferença entre ricos e pobres. A desigualdade volta a crescer e começa hoje em alguns países a beirar taxas comparáveis ao pré-Primeira Guerra, ou seja, uma desigualdade extrema, principalmente em Estados Unidos e França, onde as tendências parecem ser mais pronunciadas. Então, essa evolução histórica é muito interessante, como ela mostra que o capitalismo alternou esses momentos, mas muito preocupante também ao mostrar que nós talvez estejamos entrando numa nova era de superconcentração da riqueza. E superconcentração da riqueza, por outro lado, significa também a proliferação da pobreza e, consequentemente, risco de instabilidade política, instabilidade social, conflitos e muitos outros problemas que tendem a afetar a população mundial de forma indistinta. Outra questão extremamente importante que é trazida na obra do Thomas Piketty é a estrutura de formação das fortunas, né? Piketty mostra para nós que muitos enriqueceram a partir da sua renda, por exemplo, a partir da renda de imóveis, terras, mas também que muitos enriqueceram da forma como previra Karl Marx,
a partir da posse dos meios de produção de riqueza, sendo utilizada para extrair o valor ou a chamada mais-valia do trabalhador. Então, a lucratividade e a riqueza acumulada pelo capital é a forma mais trivial do capitalismo, né? De você explorar a mão de obra assalariada e obter com isso a mais-valia. Mas o Thomas Piketty destaca também uma nova forma de riqueza, que são os superexecutivos, pessoas que em tese não são donas dos meios de produção, mas que ganham salários imensos, né? São os diretores, são os grandes CEOs das grandes empresas multinacionais, muitos deles enriquecem sem serem donos dos meios de produção. Então ele comenta que, além do capital e da renda, os superexecutivos se tornaram também uma forma de ascensão social. Mas fazendo essa análise de como as grandes fortunas se ergueram sobre o mundo, é possível fazer o que ele chama de crítica ao tema da meritocracia. Porque muitas vezes é difundida uma ideia de que no nosso mundo os mais ricos são as pessoas mais adaptadas e mais trabalhadoras. Nem sempre isso é verdade. Ele conta então a história de alguns empreendedores que com muito esforço e criatividade enriqueceram e outros que enriqueceram sem nenhum esforço e criatividade. Então, um dos casos citados é Bill Gates, que o autor compara a Steve Jobs, né? Em termos de criação e inovação, provavelmente Steve Jobs foi muito mais importante que Bill Gates, mas Bill Gates conseguiu desenvolver um patrimônio muito superior ao do Steve Jobs. E um outro exemplo que o autor comenta, muito interessante, é o de uma família francesa, a família Bettencourt, que são os herdeiros da L'Oréal Cosméticos, né? Eles são uma das famílias mais ricas do mundo e já estão na terceira geração sem trabalhar. Toda a família enriqueceu e vive às custas de uma riqueza que foi produzida em cima do nome original da L'Oréal e dos primeiros cosméticos. Então hoje o que a família faz é apenas aferir essa renda. Quer dizer, derruba-se assim o mito da meritocracia, de que as grandes fortunas foram construídas por gente que deu muito duro na vida, quando muitas vezes elas foram herdadas ou, em alguns casos ainda, foram produto de favores políticos e influências determinantes. Embora a meritocracia possa se manifestar, ela não é o único canal e nem o principal para a formação de grandes fortunas. E, finalmente, o que traz de muito inovador a obra do Piketty é terminar o texto com um chamado para a adoção de políticas que possam diminuir essa desigualdade. Piketty não é um ortodoxo, não prega uma revolução como pregava Marx ou outros críticos da política, mas Piketty acredita que é possível, por medidas de intervenção estatal, você diminuir a desigualdade. Não só acredita, como defende que isso é fundamental para que a economia cresça e para que a estabilidade política, social e econômica seja alcançada. Então, uma das taxas que é defendida pelo Piketty é a taxação das grandes heranças, né? Ele acredita que heranças em excesso vão criar um mecanismo onde a riqueza fica parada em famílias e muito dessa riqueza não é aproveitada e nem é usada de uma forma eficiente. Não significa acabar com a herança, não significa acabar com os herdeiros, mas taxá-los já que estão recebendo uma riqueza pela qual, em tese, não trabalharam ou não batalharam. E segundo, o Thomas Piketty defende enfaticamente a taxação de grandes fortunas, não só das heranças, mas as fortunas que muitas vezes ultrapassam proporções de bilhões de dólares e significam uma quantidade imensa de dinheiro que muitas vezes está parado. Seria uma taxação sutil, fala-se em porcentagens pequenas de 1 a 3%, que não iam tornar os grandes multibilionários do mundo pobres, mas iam ajudar você a dispor de uma renda para criar programas sociais, para criar um bem-estar social, para diminuir a desigualdade e com isso provavelmente beneficiar até os próprios ricos. Então essas são algumas das ideias centrais aí da obra do Thomas Piketty. Você não vai ler ela agora, ela é uma obra extensa e profunda, mas você precisa conhecer algo a respeito. Então procure uma resenha a respeito, procure ler artigos de jornal que falam sobre a obra desse autor, já que esse assunto da desigualdade é muito recorrente em qualquer prova de vestibular. É isso aí, gente.